Oi, gente! Continuando aí, então, a nossa sucessão aí de vídeos falando dos comportamentos e emoções, né? Hoje a gente vai trazer os 5 estágios da mudança de comportamento. Eu trouxe em alguns vídeos aí informando, né, o porquê que é tão difícil, onde é que a gente tem que voltar nos estágios ali para ter uma mudança comportamental, não é tão simples quanto parece. Tem que entender o sentimento, a emoção, as crenças, informações gravadas aí no meu cérebro. Às vezes, eu estava avaliando ali, né, que às vezes quando a gente fala ali no vídeo, né, sobre a conexão neural, sobre o estímulo externo, às vezes a linguagem fica muito técnica. Então hoje vou tentar trazer ela de uma forma aí bem simples, tá? Para não ficar muito técnico aqui, para que realmente vocês possam entender direitinho e acompanhar o conteúdo da melhor forma possível. E qualquer dúvida, deixe nos comentários do vídeo, que a gente volta aqui explicando, tá bem? Lembrando, inscrevam-se aí no canal, curtam o vídeo, compartilhem e ajudem para que a gente possa trazer cada vez mais conteúdo, certo? Então vamos lá. Hoje a gente vai trazer aí os 5 estágios da mudança, tá? Mais uma vez vou dizer, né, nada é um padrão, tá, gente? Nada é um padrão universal, cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, tudo tem que ser avaliado, né, individualmente, mas existe sim alguns padrões aí, né, que se repetem quando a gente vai efetivamente, né, tentar executar a mudança de um comportamento, tá? Pensando aqui que a gente já passou pelos estágios ali, né, de entender que a gente precisa mudar alguma coisa ou de querer mudar alguma coisa efetivamente na nossa vida. Então, a gente, de alguma forma, ou a gente está se tratando, ou está tentando se entender, de alguma forma a gente trouxe esse assunto à tona, né, e quer fazer uma mudança de comportamento por algum motivo. Quando ele vem de nós, é um pouco mais fácil. Quando alguém, né, nos mostra que tem alguma coisa que está afetando a nossa vida, que não está nos fazendo bem, né, e isso precisa ser mudado de alguma forma, é um pouco mais complicado, tá? Mas aí quando a gente falar agora dos 5 estágios aqui vai ficar um pouquinho mais claro. Como eu falei para vocês que a linguagem está meio técnica, eu vou tentar só dar uma repassada aqui, só para ver se está claro para todo mundo. Quando eu falo de estímulos externos, tá, gente? São coisas que acontecem com a gente no dia a dia. Alguma coisa que alguém nos falou, algo que aconteceu no nosso dia, tá bem? Algum fato, alguma coisa que acontece no nosso dia. Isso são os nossos estímulos externos, né? E eu sempre digo aqui que a gente ativa os nossos sentidos primeiramente, né? Visão, olfato, paladar, ou seja, a gente absorve de alguma forma essa informação, não só vendo ou ouvindo, mas também cheiro, às vezes, nos remete a alguma lembrança da infância, desencadeia uma emoção que desencadeia um sentimento e desencadeia um comportamento, né? Tato, paladar também. Então, todas essas informações, pensem que elas estão gravadas aí no nosso cérebro, na nossa mente, desde que a gente nasceu. E alguns estudos dizem que desde a barriga da mãe, tá? Então, eu tenho uma série de informações que já estão gravadas lá com as respostinhas automáticas, lembram? E que nos geram tudo isso. E hoje, o que acontece? A gente sente a mesma coisa, o mesmo cheiro, ouve a mesma coisa, vê a mesma coisa, nos gera o mesmo gatilho e a gente reage, certo? Então, só para dar uma contextualizada aí junto com os vídeos anteriores e também para trazer um pouquinho aí para a linguagem mesmo do nosso cotidiano mesmo, né? O estímulo externo nada mais é do que as coisas que acontecem no nosso dia a dia, né? E as conexões neurais, quando eu falei dos padrões neurais, as conexões neurais são, na verdade, informação que é gerada no nosso cérebro e o formato como a gente se comporta, vamos dizer assim, é como se juntasse os fiozinhos encapados do nosso cérebro ali, né? E eles geram aí as informações todas, que é o que faz com que a gente reaja lá na ponta, ok? Então vamos lá. Para não deixar esse vídeo muito longo, que é sempre o objetivo, embora eu nunca consiga direito, vamos lá. Quais são aí os 5 estágios mais comuns, né, para uma mudança de comportamento, tá bom? Mais comuns porque, como eu falei, nada é universal, cada caso é um caso. Mas a gente tem alguns estágios que são bem repetidos aí, são bem padrão, né, no processo de mudança de comportamento, ok? Então vamos lá. O primeiro estágio que a gente tem, e aí lembrando que, né, principalmente se alguém nos mostrou que algo está nos fazendo mal. Então, esse é mais forte quando alguém, mesmo que seja através de fatos e dados, nos mostra que algo não está nos fazendo bem, não é saudável para nós, tá? Mesmo assim, a gente ouve, né, aceita mudar um comportamento, mas a gente entra no primeiro estágio do nosso comportamento, que é a negação, tá? E quando eu
mesmo quero mudar algo, né? A gente vai pensar, não, se eu mesmo quero mudar algo, isso não vai acontecer. Acreditem, acontece. Eu quero mudar, mas a primeira coisa que eu faço é botar todos os empecilhos na frente. Por que eu não mudo? Pensem assim, por que eu não mudei um comportamento até hoje? É porque eu já boto os empecilhos na frente a vida inteira. Então eu já tenho o primeiro estágio de negação dentro de mim, tá? Principalmente quando ele não é uma ideia que está muito clara para mim. Eu estou querendo mudar porque as pessoas estão me mostrando, eu estou me tratando, alguém me mostrou, mesmo que através de fatos e dados, que aquilo não está me fazendo bem, ou eu mesmo falei, mas depois eu me contradisse, né? Independente, ou eu quero mudar e eu sei que eu não consigo. O primeiro estágio que eu tenho é a negação, ou seja, eu realmente preciso mudar aquilo, eu vou trazer todos os empecilhos para que eu faça essa mudança. Eu vou negar, eu vou tentar diminuir o peso daquele problema para que eu não precise mudar ele. Então esse é o primeiro estágio, o estágio da negação. Vocês já devem ter escutado falar, né? Isso é até piada às vezes quando alguém está conversando e tem que mudar alguma coisa, as pessoas falam que está em negação, né? Que é o primeiro estágio aí realmente da mudança do comportamento. Passada a fase da negação, e aqui eu tô contando que a gente está sendo bem sucedido, está evoluindo num processo. Às vezes tem gente que não evolui mesmo, tem situações que a gente para na negação, não muda-se nada e acabou aí o processo de mudança de comportamento, certo? Mas vamos partir do princípio aqui que a gente está evoluindo, tá bom? O segundo estágio que a gente tem aí é o da raiva. Quando eu tomo consciência de que eu preciso mudar, né, e que eu vou precisar tirar esses empecilhos da frente e efetivamente colocar isso em prática, mesmo que eu esteja em negação, quando eu estou em negação, o que eu sinto? Raiva. Eu sinto raiva do processo. Às vezes eu sinto raiva da pessoa, né, que está me mostrando essa informação. Então a gente, quando às vezes está tratando alguém, a gente trata a pessoa e aí a pessoa ela fica com raiva de ti, porque tu está mostrando para ela fatos e dados que ela mesma te contou, são coisas que a própria pessoa te contou, né, que não fazem bem, né? Mas quando a gente entra no processo de mudança, entra na negação e automaticamente ela engatilha ali a raiva, a emoção da raiva, tá? E aí a raiva às vezes é dela mesma, é do processo, são das pessoas envolvidas, e aí a gente entra no estímulo da raiva, tá bom? E aí o estímulo da raiva às vezes a pessoa pode simplesmente ficar brava, xingar, né? E tá tudo bem, tá, gente? Não tem problema, isso faz parte do processo, tá tudo bem. Se a gente passar para a próxima fase, a gente já tá ganhando, tá bom? Vencer a raiva e tá tudo bem, claro, né? Desde que seja uma raiva contida, tá, gente? Raiva é uma das emoções que gera os estímulos mais fortes e mais agressivos, né? Desde que seja uma raiva contida, tá tudo bem, tá bom? Então a gente passaria aí para o terceiro estágio, então. Senti raiva, né? Aceitei, descarreguei minha raiva lá, xinguei, sei lá o que eu fiz, mas eu descarreguei aquela raiva ali e aí eu aceitei e eu vou passar para o próximo estágio aí. E aí eu vou entrar na fase da depressão. Depressão não propriamente doença, tá, gente? Mas o momento de depressão, aquela tristeza. Por quê? Tomei consciência, já neguei, não vai ter como mudar, vou seguir em frente, já decidi que eu vou seguir em frente, mesmo com os empecilhos, vou vencer os empecilhos, já passei da raiva e aí eu vou ficar triste, tá? A gente vai ficar triste porque a gente não quer perder. A gente tem medo de perder as coisas, perder pessoas, medo de mudanças, né? Medo de sair da zona de conforto. E aí a gente traz uma carga emocional aí de tristeza, de depressão, né? De eu vou ter que fazer aquilo. E aí a gente traz essa carga aí realmente da depressão, tá? Não, lembrando, não depressão, doença propriamente dita, mas a tristeza realmente, a gente traz uma carga psicológica aí, tá bom? De que vamos ter que fazer, mesmo sabendo, né, que vai ser difícil, a gente tem que fazer. Então, primeiro eu sinto a tristeza. Passado aí o momento da tristeza e da depressão, né, gente, salvo exceções de pessoas que pulam desse estágio para aceitação, que é bem difícil, a grande maioria tem um estágiozinho no meio aqui, que é o passo 4, que é a barganha. Que é, eu aceitei, vou mudar, fiquei triste, então eu tento barganhar. E o barganhar eu posso voltar para a negação lá do início, de dizer, é muito trabalhoso, é muito difícil, eu estou muito triste, eu preciso disso, e aí eu volto lá para a negação de novo, tá? Ou eu barganho para facilitar o processo e não mudar completamente. Então, se eu tinha que eliminar algo da minha vida, de repente eu não elimino, eu só afasto. De repente, se tinha algo que
Vamos dar um exemplo, né? Se for uma pessoa que eu tenho que me afastar, de repente eu me afasto só um pouquinho, ou eu mudo, mas não mudo totalmente, se é uma questão de uma situação. Então eu entro na fase da barganha. Eu tento diminuir o peso do problema que eu já mencionei que era um problema, e eu tento aumentar, né, a minha possibilidade de barganhar aquilo ali, barganhar o processo, barganhar o resultado. Então eu tento adaptar aquilo ali para se tornar menos doloroso para mim. Esse é o processo mais natural, tá? Salvo pessoas super evoluídas que vão dessas direto para aceitação. Na barganha existe o risco de eu voltar para a negação, e aí eu posso, inclusive, morrer no processo e desistir, né? Ou eu evoluo para o próximo passo, que é o último, que é o da aceitação. Ok, eu já entendi, já sofri, já fiquei com raiva, já barganhei, já aceitei que eu preciso, eu aceito o processo e aí sim eu parto para a mudança de comportamento. Eu me disponho, né, a tomar consciência dos fatos, tomar consciência dos gatilhos, dos estímulos e criar uma nova conexão neural, um novo caminho, um novo padrão de comportamento para quando eu sentir aquilo de novo, para quando eu ver aquilo de novo, para quando eu, enfim, né, para quando eu sentir este mesmo sentimento que me gerou uma dor e um trauma, ou algo que eu queira mudar porque eu sei que eu não me comporto bem, né? Então, toda vez que eu quiser fazer essa mudança de comportamento, seja ela qual for, e eu chegar no estágio da aceitação, é o momento onde eu trago essas informações para a consciência, a gente vai a fundo, entende ela, traz para a consciência e começa efetivamente o processo de mudança, entendendo tudo que ela nos gera e ressignificando e fazendo um novo desenho, um novo caminho ali para a gente se comportar de outra forma. Certo, gente? Então esses são os 5 estágios aí da mudança e um pouquinho aí, né, do contexto da mudança do comportamento em si, né, desde a parte de todos os passos, tudo que a gente precisa entender, os passos que a gente tem que fazer e agora a gente trazendo aí os estágios do que a gente sente efetivamente quando a gente vai executar, né, essa mudança. E aí a gente começa a entender com todos esses vídeos aí porque a dificuldade da mudança de comportamento, quando que eu disse lá no primeiro vídeo para vocês, quando alguém disser que eu vou mudar da noite pro dia assim, eu vou mudar, desconfia, porque existe um processo aí realmente, né, um trabalho aí para que a gente consiga mudar um padrão de comportamento mesmo. Existe uma atenção aí, uma vontade e um esforço de certa forma, e lembrando que o esforço, nosso cérebro é preguiçoso, ele não quer fazer esse esforço, ele quer economizar energia, sistema de luta ou fuga, sobrevivência, então exige sim esforço, dedicação, disciplina, vontade, né, e autoconhecimento e consciência para que a gente consiga colocar esses passos aí em dia e mudar efetivamente um comportamento. E lembrando que a gente sempre vai dar uma escapadinha, uma escorregada e vai lá no comportamento antigo e tá tudo bem. A gente toma consciência e volta pro padrão novo, tá bom? Isso acontece. Essa informação tá gravada no nosso cérebro, há muitos anos aí, desde a infância e alguns estudos desde a barriga da mãe. Ou seja, não vai ser assim pra gente mudar. Mas tomar consciência já é o primeiro passo, tá bom? Espero que tenham gostado. Um grande abraço, fiquem com Deus e curtam o vídeo, inscrevam-se no canal, curtam, compartilhem e ajudem a gente a trazer mais conteúdos, ok? Beijão, fiquem com Deus e até mais!